Ei, você quer um presente? Bom dia, pessoal. Aqui fala o canal Plínio Game 2.0. Hoje a gente não vai falar sobre game, hoje a gente vai falar sobre tecnologia de 2024. Vamos ver? Eu vou ver nesse canal aqui que eu tô assistindo já faz algum tempo. Vamos ver esse primeiro aqui que o Felipe acabou de postar. Vamos lá, né? Olha, já vai com impressão 3D já. Plástico, concreto, aço, hoje em dia quase tudo pode ser impresso em 3D. E por que a madeira seria diferente? Em busca de uma resposta para essa pergunta, vamos até os Estados Unidos. Lá, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma combinação de fibras de madeira e resinas produzidas pela indústria florestal local. Eles imprimiram 4 módulos e, a partir deles, montaram uma casa completa chamada Biohome 3D. Caramba, fizeram uma casa? Com uma área de 57 metros quadrados, a casa inclui cozinha, quarto, sala de estar e banheiro. Quando o ciclo de vida da casa chegar ao fim, ela poderá ser totalmente reciclada. A Biohome 3D é considerada o primeiro modelo de casa impressa em 3D a partir de materiais biológicos, sendo também uma alternativa mais barata às casas tradicionais. Você compraria uma casa como essa? Se é mais barata, eu compraria. A empresa japonesa Hokusan também se destacou na produção de lâminas de madeira com espessura de 0,2 milímetros, estabelecendo esse formato como um dos padrões da indústria. Mas não parou por aí e desenvolveu o Zenfoot, um papel de parede revestido com lâminas de madeira incrivelmente elegante. Com estrutura patenteada composta por 5 camadas, incluindo folha de alumínio, esse papel de parede inovador é resistente ao fogo, flexível a ponto de dobrar em ângulos de 90 graus e tão fácil de aplicar quanto papéis de parede comuns. Ele transforma ambientes com um sofisticado visual de madeira sem reduzir o espaço útil, já que sua espessura é de apenas 0,3 milímetros. Compatível com qualquer superfície, o Zenfoot é usado para decorar não só residências, mas também hotéis, salas de concerto, espaços públicos e outros locais ao redor do mundo. Comparada a outras empresas com longa tradição em projetos de madeira, a oficina francesa Arca é relativamente jovem, fundada em 2009. Contudo, já conquistou a atenção da mídia mundial e o respeito dos entusiastas por sua abordagem criativa de reimaginar o uso da madeira no design. Uma das inovações mais surpreendentes da Arca é chamada de Woolwood, uma membrana flexível de madeira laminada que pode ser moldada em formas 3D e revertida ao estado original. Por exemplo, blocos de Woolwood instalados em paredes criam bolsos para armazenar livros, celulares e outros objetos, transformando espaços antes inutilizados em áreas úteis. Além disso, o Woolwood é tão versátil que pode ser usado para fabricar bolsas e outros acessórios, como caixas decorativas que otimizam o espaço interno, comportando mais do que aparenta. Eu achei só para enfeite. Um clássico da construção consagrado pelo tempo. O Woodcrete, ou concreto leve à base de madeira. Há também quem o conheça pelo nome de Arbolite. Embora o material tenha sido inventado nos anos 1930, ele continua sendo amplamente utilizado e aperfeiçoado. Por exemplo, surgiram variações como o arbolite eletricamente ozonizado. Na receita tradicional, ainda se utilizam cimento Portland, serragem e lascas de madeira, além de vários aditivos químicos, como o silicato de sódio. Isso resulta em um material interessante por várias razões. Primeiro, ele é leve. 1 metro cúbico de Woodcrete pesa quase metade do que o mesmo volume de tijolos. Segundo, o material é fácil de cortar. E terceiro, graças à sua estrutura porosa, é mais fácil de rebocar. Claro que há desvantagens, como a possibilidade de ser derrubado por ventos fortes. No entanto, ainda é usado em projetos comerciais e residenciais, o que diz muito sobre sua relevância. Na Austrália,
optaram ao introduzir no mercado a tecnologia Nature. Ela consiste na montagem de casas com vigas verticais, sem cola, isolantes ou tratamento químico. Essa abordagem oferece uma série de vantagens. O elemento mais pesado do conjunto de paredes pesa apenas 15 quilos, o que é ideal para canteiros de obras onde é difícil ou mesmo impossível usar maquinário pesado. Além disso, a capacidade de suporte das vigas verticais é 8 vezes maior do que a de vigas horizontais. E por fim, a construção é tão estável que durante o acabamento não é necessário instalar sistemas de revestimento adicionais. A primeira casa Nature foi construída nos Alpes austríacos em 2000. Atualmente, a tecnologia é usada com sucesso na Alemanha, França, Itália e outros países europeus. Durante o transporte e a construção, é importante proteger os elementos de madeira que compõem a obra-prima arquitetônica. Para isso, a membrana Defense Adhesive é uma excelente escolha. Transparente e projetada para facilitar a marcação pelos trabalhadores, ela é autoadesiva e prática. Além de ser impermeável, permite a passagem de vapor. O peso também é ideal, cerca de 200 gramas por metro quadrado. E a composição avançada do Defense Adhesive garante proteção por 12 semanas. Esse produto útil é oferecido pela Rotoblas, empresa presente em 70 países e especializada em ferramentas, equipamentos, fixadores e outros itens voltados para projetos envolvendo madeira. Modvion é a mais alta turbina eólica do mundo feita de madeira. Isso mesmo, você não ouviu errado. Apesar do uso de fixadores de aço no processo, a estrutura principal é composta por madeira laminada folheada. Os engenheiros montaram 7 seções dessa madeira, alcançando uma altura de 105 metros. Com as pás, a altura total chega a 150 metros. Localizada na Suécia, esta turbina não é apenas um protótipo ou peça artística, mas uma parte funcional do sistema energético local. Com uma potência de 2 megawatts, ela é capaz de fornecer energia para cerca de 400 casas. Os desenvolvedores afirmam que quanto mais alta a turbina de madeira, mais vantajosa ela é em comparação com as de aço. Sem contar que o transporte das seções por vias públicas se torna significativamente mais prático. O famoso confia que dá certo. Não se preocupe, os trabalhadores sabem o que estão fazendo. Eles estão montando o chamado telhado recíproco. A ideia é criar uma estrutura na qual vigas, barras e outros elementos se sustentam mutuamente. O resultado é um telhado com suporte apenas nas bordas da construção, dispensando pilares intermediários. Quando bem construído, é extremamente resistente. Gostaria de testar? Procure esquemas simples na internet e monte uma réplica em miniatura com fósforos. Se preferir, assista a vídeos de especialistas instalando telhados recíprocos com 16 vigas. Embora o processo de cobertura exija esforço, o resultado final é espetacular. Não pareceu um olho? Deixa eu voltar aqui. Com 16 vigas. Embora o processo de cobertura exija esforço... Não parece um olho? Não parece um olho aqui? Bem aqui onde esse carinha tá? O resultado final é espetacular. O fundador da empresa, Feeling Wood, participou de diversos projetos envolvendo compósitos de madeira e polímeros. Com o tempo, ele elaborou uma lista de déficits característicos do setor como um todo. Para superá-los, criou produtos como tábuas com textura 3D e grampos que simplificam e aceleram a instalação. Instalá-las é tão fácil quanto contar até 3. Encaixe, gire e pressione. Pronto, a tábua está fixada. Em comparação com métodos tradicionais, essa abordagem economiza 60% do tempo e é especialmente vantajosa para clientes que priorizam montagens discretas. Embora os grampos sejam compatíveis apenas com os produtos Feeling Wood, o resultado final compensa com excelência estética e facilidade de uso, mesmo para amadores que gostam de fazer tudo por conta própria.
Eu não tenho preguiça de fazer. A empresa Freres patenteou e comercializa painéis únicos que, apesar de sua simplicidade, feitos com lâminas de madeira prensadas e coladas em diversas combinações, apresentam resistência comparável a vigas maciças. Essa resistência foi comprovada em Portland, onde um edifício de 12 andares foi construído usando esses painéis. Além de serem mais rápidos e econômicos na construção, os edifícios criados com esses materiais tornam os apartamentos mais acessíveis. Mais acessível significa mais barato? O folheado utilizado é feito de abeto Douglas, uma madeira conhecida por sua resistência e aplicações inusitadas, como na construção de navios caça-minas. Os painéis estão disponíveis em diversas linhas, permitindo até mesmo a criação de colunas estruturais. Interessante. Um duo de arquitetos criou a compacta casa. Nossa, você me atrapalhado, meus vídeos. Um duo de arquitetos criou a compacta casa Immersal. Ela tem apenas 6 metros quadrados, mas é suficiente para acomodar 4 pessoas. Além disso, a montagem dessa casa italiana é extremamente simples. Uma equipe de 4 pessoas leva apenas 2 horas, sem necessidade de ferramentas ou habilidades especiais. Se você for capaz de encaixar as peças de madeira compensadas umas nas outras, já está pronto para a tarefa. De acordo com sua proposta, a Immersal combina as funções de casa de hóspedes e área de lazer. O telhado e as paredes são transparentes, proporcionando vistas deslumbrantes. A casa do vídeo está localizada nos Alpes italianos, onde esse design faz todo sentido. Se você preferir privacidade, basta instalar cortinas. Mas como eu disse, se mofar. Cientistas da Universidade de Maryland, em College Park, nos Estados Unidos, cozinharam madeira por 2 horas, mas não com o objetivo de preparar um buffet para castores, e sim para realizar um experimento. Usando ingredientes químicos, como o hidróxido de sódio, os pesquisadores removeram a lignina, substância responsável pela coloração da madeira. Após a extração, a madeira ficou transparente. Em seguida, a peça foi impregnada com resina epóxi e testada quanto à resistência. Descobriu-se que ela ficou 5 vezes mais resistente que antes do experimento, mantendo sua capacidade de reciclagem. É possível que estejamos vendo uma nova tendência na arquitetura. Imagine como essa madeira transparente poderia transformar edifícios residenciais e comerciais. Além disso, ela pode ser útil em uma variedade de dispositivos ópticos e sistemas com painéis solares. Segundo a ONU, até 2030, a população mundial chegará a cerca de 8,5 bilhões. Um relatório do G20 prevê que, até lá, cerca de 40% da população não terá uma moradia própria. Diante de tais previsões, tecnologias para a construção rápida de casas são mais relevantes do que nunca, como a desenvolvida pela Cistimber. Essa empresa belga oferece blocos de madeira maciça que se encaixam no estilo macho-fêmea e são fixados com âncoras em orifícios pré-preparados. Com essa tecnologia, uma equipe de 2 ou 3 trabalhadores não especializados pode construir uma casa pequena em apenas alguns dias. Isolamento adicional e acabamento interno não são obrigatórios. E, se necessário, a casa pode ser desmontada e transportada para outro local. Tudo isso soa extremamente econômico e proporciona uma alternativa acessível à compra de casas, com um preço estimado de $20.940. Vamos ver aqui no Brasil. Os criadores do Brickby também estão claramente voltados para casas compactas e de construção rápida. Tudo nesse sistema é baseado em blocos de madeira. Uma equipe de 4 pessoas pode montar uma casa com esses blocos em apenas 10 dias. Não são necessários cola, pregos, parafusos ou maquinário pesado, tornando possível construir uma casa até no topo de um prédio alto. Se houver reclamações de síndicos, a estrutura pode ser desmontada e remontada em outro local. Quando desmontados, os blocos ocupam 4 vezes menos espaço e se tornam mais leves, facilitando o transporte manual.
Caso a casa não seja necessária, o sistema Brick-B também é adequado para a reforma de apartamentos e escritórios. Por exemplo, os blocos podem ser usados para construir paredes divisórias. Meu Deus. A madeira também se destaca como material de isolamento. Um excelente exemplo disso, apresentado no vídeo de hoje, é o Gutex Ultra Therm. Essa solução vem no formato de painéis com espessura que varia de 5 a 16 centímetros, sendo útil tanto na construção de novos edifícios quanto na restauração de construções antigas. Em situações críticas, o Gutex Ultra Therm pode até mesmo servir como cobertura temporária por até 3 meses. É, porque de 3 meses mostra, né? Esses painéis são impermeáveis à água, tornam a estrutura resistente ao vento e, ao mesmo tempo, permitem a passagem de vapor. Além disso, graças ao sistema patenteado de encaixe tipo macho-fêmea, não é necessário o uso de adesivos, selantes ou pregos, o que é ideal quando os prazos estão apertados. Essa solução garante conforto térmico, mantendo o calor no inverno e protegendo do calor no verão. Estima-se que o mercado global de painéis CLT alcance 2,3 bilhões de dólares até 2027, com um crescimento anual de 12,5% a partir desse ponto. Mas o que é CLT? Carpinteiros experientes e frequentadores assíduos de fóruns de construção sabem que essa sigla se refere à madeira laminada cruzada. Geralmente ela é feita a partir de coníferas e tem uma ampla gama de aplicações. Por exemplo, na Noruega, foi construído um prédio de 18 andares com esses painéis. E no vídeo está sendo exibida uma escola de CLT com uma área superior a 7.500 metros quadrados. A popularidade de projetos desse tipo se deve a uma série de fatores. Sobretudo, a CLT é ecológica. Além disso, é extremamente prática, pois não sofre retração, permitindo a instalação imediata de janelas e portas. Pesquisas no Japão demonstraram ainda que edifícios feitos com esses painéis resistem a terremotos de até 7,5 graus na escala Richter. Pra mim não precisa, porque o Brasil não tem terremoto. O máximo que tem é deslamento de terra, um tremorzinho, a pinga do bar do meu primo. Chegou a hora de apreciar uma construção ao mesmo tempo fascinante e desafiadora. Inspirados no estilo tradicional do leste asiático, os profissionais deste projeto utilizam uma técnica de montagem sem pregos. Além disso, os pilares de sustentação não são fixados, mas simplesmente posicionados sobre a fundação. Apesar dessas peculiaridades, construções assim, se montadas corretamente, podem durar séculos graças à sua força de atrito. A preparação dos elementos da construção exige alta precisão e muito trabalho, o que torna o processo demorado. Mas quem tem pressa quando se trata de criar algo tão belo? Estamos no Canadá, no campus da Universidade da Colômbia Britânica. Foi aqui que surgiu o inovador dormitório Brock Commons. O que há de tão especial nele? Os construtores levaram menos de 70 dias para erguê-lo. Isso é 4 meses a menos do que o tempo gasto em outros edifícios de tamanhos semelhantes. Enquanto em outros locais ainda estão lutando para construir a estrutura, aqui já estão finalizando os acabamentos internos. Esse feito foi possível graças ao uso de CLT, produzido com madeira extraída de florestas locais. O edifício conta com uma fundação de concreto tradicional. Já as áreas mais críticas, como postos de elevadores e escadas, foram reforçadas com metal. Para maior estabilidade, 2 pilares de concreto armado sustentam a estrutura. E um detalhe curioso, a equipe de construção do Brock Commons recriou a lendária foto Almoço no topo de um arranha-céu, de 1932. Contrastando com a grandiosidade do Brock Commons, aqui temos 2 elementos essenciais que literalmente sustentam tudo. Os suportes. O primeiro, da empresa Pitzel, é usado no processo de montagem de postes de madeira. Uma boa opção se for necessário integrar o poste à base de concreto. Já o suporte da Pylex é ideal para a construção de terraços, oferecendo ajuste de altura e capacidade de carga de até 329 kg. Ele pode ser instalado em bases de aço ou concreto, tornando-se uma solução prática e confiável para diversos projetos.
Por fim, vamos passear pelo Western Bird Arboretum, um marco britânico fundado em 1829. Ao longo dos anos, esse arboreto tornou-se lar de muitas árvores únicas, algumas com mais de um século de vida. A patrona desse local deslumbrante é Camila, rainha do Reino Unido. Para tornar as visitas ainda mais memoráveis, o arboreto ganhou uma impressionante passarela ecológica. Vixe, pessoal, parece que com esse Elevada a 13 metros de altura, ela permite aos visitantes admirar a paisagem ao redor de uma perspectiva única. A estrutura combina o charme da madeira de lariço com elementos de aço maciço, incluindo fixações robustas. Os vãos entre os suportes têm 10,5 metros e o percurso total se estende por cerca de 300 metros. O trabalho dos artesãos foi impecável, proporcionando momentos inesquecíveis aos visitantes e aumentando a popularidade do arboreto quase 3 vezes. Vamos ver o próximo vídeo desse cara. Vamos ver. Que tal esse daqui? Depois desse, eu vou acabar com esse vídeo. Metade da carga de um smartphone. Deixa eu botar aqui pro começo. Seu assistente pessoal com um cérebro de rede neural. Soa interessante? Isso é apenas o começo. Esse assistente se chama HiDoc H1 e pode fazer o seguinte. Em primeiro lugar, o HiDoc H1 traduzirá chamadas telefônicas em texto. Em segundo lugar, ele substituirá sua presença em reuniões, registrando tudo o que é dito e preparando um resumo dos principais pontos. Em terceiro lugar, o HiDoc H1 também é um headset para conversação. Pessoal, vou poder fazer minhas tarefas de casa. Obrigado. Uma mini secadora por $50. Pode não parecer especial à primeira vista, mas os desenvolvedores afirmam que essa secadora pode ser usada de várias maneiras, incluindo para roupas, calçados, roupas de cama e muito mais. Os drones disponíveis para consumidores comuns estão ficando cada vez mais incríveis. Esse gadget minúsculo pesa menos de 249 gramas e é tão compacto que cabe no bolso do casaco. No entanto, o drone não apenas filma vídeos em 4K a 60 fps, mas também pode permanecer no ar por até 34 minutos com a bateria padrão e até 47 minutos com a bateria aprimorada. Na pilotagem, o operador do drone é auxiliado pelo sistema APAS 4.0 que detecta obstáculos em tempo real na área de voo e permite contorná-los facilmente. Eu nem vou dizer que eu ia fazer. E graças a várias opções de gravação, como o time-lapse ou formato vertical, o drone surpreenderá amigos e familiares com vídeos memoráveis. Aqui está um scooter subaquática encontrado em um site chinês bem conhecido. Considerando seu preço de $170, ela tem recursos muito bons. Uma única carga permite que a scooter funcione por 1 hora, podendo atingir uma profundidade de mergulho de até 40 metros. Com o Zepin 360 é possível girar uma câmera de ação em 360 graus. Os desenvolvedores afirmam ter levado em conta a aerodinâmica, garantindo imagens nítidas. Para a rotação, é adequada uma câmera com uma velocidade de captura de 240 quadros por segundo ou um modo de 8 vezes de desaceleração. Além disso, o Zepin 360 vem com um suporte para smartphone. No entanto, girar um iPhone 15 acima da cabeça provavelmente é um pouco assustador. O preço do Zepin 360 é de $60. Certa vez, moradores de 12 países já foram entrevistados sobre o tema lanches. E
descobriu-se que 85% dos entrevistados comem pelo menos um lanche por dia apenas por prazer. Isso é o público ideal para os desenvolvedores do Snagger. Esse dispositivo permite comer lanches sem sujar as mãos. O Snagger pode conter, por exemplo, 100 gramas de nozes, e um dispensador especial permite que você envie os lanches diretamente para sua boca. Os desenvolvedores acreditam que é uma revolução no mundo dos lanches. Um Snagger custa $20. E aí, tem que pegar com a mão, né? Lembre-se como era um mouse de computador no passado e ficará contente por hoje os compradores serem mimados com tal maravilha por $70. O mouse se chama Doka e em sua versão básica oferece tela sensível ao toque AMOLED de 5 polegadas até 56 horas com única carga de bateria, peso em 113 gramas, software conveniente no qual é fácil mover atalhos, efeitos e ferramentas de programas familiares para a tela. No calor das batalhas virtuais e tarefas do dia a dia, um pouco de refrigeração não faz mal. E é aí que este ventilador arrecadou 20 vezes mais do que a meta estabelecida no Kickstarter. Pra vocês. Você se lembra que haverá um eclipse solar total em 8 de abril do próximo ano? Bem, os desenvolvedores da Hestia se lembram. Seu produto transforma um smartphone em um telescópio, perfeito para eclipses, observações da Lua e outras alegrias astronômicas. Esse mouse é diferente de todos os outros e não tem análogos. Em vez de um laser, os desenvolvedores instalaram um acelerômetro. Ele tem apenas uma tecla. Além disso, o mouse é tão compacto que parece um acessório elegante. De elegante aí não tem nada. O avô dos discos SSD modernos era bastante sólido, 51 por 48 por 40 centímetros. Bem, seu bisneto cabe não apenas no bolso, mas também no chaveiro, medindo aproximadamente o tamanho de 2 tampinhas de garrafa. Continuando com o tema chaveiro, há uma história sobre óculos de leitura. Eles não são projetados para uso constante, então você precisa levar um estojo, o que não é muito conveniente. Além disso, por falta de costume, é fácil esquecê-los, o que não é muito agradável. Portanto, o chaveiro com lentes resolve várias questões de uma vez. Assim como o disco SSD, eles podem ser presos a chaves. Dentro do estojo do tamanho de um cartão de crédito estão óculos dobráveis sem hastes, mas com a capacidade de ajuste. Graças à tecnologia Flex Grip, o comprimento da ponte entre as lentes pode ser alterado. Os experimentos chineses para diminuir os projetores atingiram um novo nível. O modelo Yaeber Pico T1 cabe não apenas em uma bolsa, mas no bolso e pesa só 150 gramas. Celular sendo um projetor. Como que eles fizeram, não sei. Respire como a natureza planejou, aconselha a empresa britânica Brief. Por uma incrível coincidência, ela que vende um purificador. O professor comprou um desse, né? Aí ele praticamente o tamanho de um tijolo. Ele projeta. Ele tem um aplicativo que, como ele tem uma luz grande atrás dele, ele pode imitar cena de polícia. Praticamente ele vai expulsar os bandidos dessa casa. Na que eu vi, no primeiro dia que eu vi o celular do professor, eu perguntei: o senhor comprou aonde? Depois eu descobri que ele comprou na Amazon. Eu pensei, vou pedir pra minha mãe comprar também, né? E cadê? Nunca chegou. Porque minha mãe não deixou eu comprar. Felicidade, né, pô? Vamos continuar. De ar super ecológico. Ele é baseado na tecnologia da NASA e oferece purificação usando musgo, carvão ativado, coco e lã de ovelha. A NASA tá envolvido com isso? Segundo os desenvolvedores taiwaneses da Atlan Cube, uma pessoa comum passa cerca de 100 horas fazendo login ao longo da vida. Portanto, gastar $50 em um chaveiro como este parece uma despesa totalmente justificada. O chaveiro armazena logins e senhas e permite usá-los via Bluetooth.
Esse dispositivo parecido com um smartphone ou PDA estranho, na verdade é uma chave inteligente tudo em um para carros. Entre as opções estão controle do veículo. Por exemplo, é possível abrir ou fechar as portas, trancar o porta-malas ou ligar o alarme. Controle de portões de garagem e eletrodomésticos, como ar-condicionado, TVs e projetores. Duplicação de cartões de acesso como NFC, RFID e HID, que são usados em muitas empresas e instituições. A empresa Envy entrou com sucesso no mundo dos acessórios de moda com esse bracelete. Ele parece completamente comum, mas esconde um segredo mal cheiroso. Dentro do bracelete, há uma cápsula com uma substância extremamente mal cheirosa. Em caso de um ataque, você deve pegar o bracelete, pressionar o botão e puxá-lo rapidamente. Uma cena típica tanto nas ruas da vida real quanto dos cinemas. Um policial vê um carro suspeito e quer verificar. No entanto, ao contrário dos filmes, onde tudo geralmente termina com tiroteios, explosões, perseguições e outras cenas impressionantes, na realidade, a porta se abre em questão de minutos, sem barulho e poeira. Graças a este calço inflável, suas versões mais velhas ajudam a mover objetos pesados e instalar janelas de plástico. E a mini versão na tela é a solução ideal para agentes da lei. No ano passado, os especialistas da revista Consumer Reports calcularam a rapidez com que o interior do carro esquenta se a temperatura externa estiver a 25 graus. Mesmo em um carro de cor clara, depois de apenas uma hora, a temperatura estava em 40 graus, o que não é muito agradável. Então, os desenvolvedores de almofadas de resfriamento vieram em socorro. Em 30 segundos, a temperatura dos assentos se torna confortável graças à combinação de água e o elemento Peltier, também usado em sistemas de resfriamento externo de smartphones. Quantas ferramentas você acha que esse gadget compacto está pronto para substituir? Dica, o mesmo que o último número preto na roleta americana. Já fizeram as apostas? A resposta correta é 35. E entre os recursos do gadget estão corte, lixamento, gravação, perfuração e polimento. Esse soldado universal foi desenvolvido em Hong Kong e a ideia é a seguinte, um único gadget bacana em vez de um kit de ferramentas medíocres. Acredite, testamos todas as cadeiras do mercado. Elas são grandes, ruins e feias. Explica a equipe da Click. Eles tiveram que assumir o controle da situação e criaram essa cadeira que pesa 1,6 kg e suporta 136. Além disso, ela se desdobra literalmente em segundos e quando dobrada não é maior do que uma garrafa d'água, cabendo facilmente em uma mochila ou bolsa. A Sony é uma grande conhecedora de aparelhos musicais. Apenas com os tocadores de fita Walkman, eles venderam cerca de 385 milhões. E hoje os japoneses têm tudo soando como deveria. Adicionaram tecnologia e criatividade, removeram fios e obtiveram um sistema de áudio como este. É tão incrível que analisa o formato das orelhas e cria a combinação perfeita de alto-falantes virtuais Dolby Atmos, resultando em um campo sonoro individual para cada usuário. A caixa de som leva para a escola. É o Brasil, jogo da galera. Melhor nem continuar o resto, que você já sabe. Sabe por que os industriais ingleses, até mesmo durante a Revolução Industrial, davam atenção especial às golas de suas camisas? Essa era a maneira de demonstrar seu status na sociedade. Nada de trabalho pesado para mim, e até mesmo a lavagem deveria ser feita por lavadeiras. E hoje nada mudou. Basta lembrar de qualquer notícia sobre empresários bem-sucedidos. Por isso, esse acessório encontrará seus compradores, pois propõe a possibilidade de domar golas desobedientes com ímãs. Que compilação de dispositivos estaria completa sem representantes da categoria tudo em um? A edição de hoje apresenta uma bomba, mais soprador de ar, mais secador, mais aspirador de pó. Um aparelho perfeito tanto para acampamentos quanto para limpeza, afirmam os desenvolvedores, que detalham as especificações. 200 gramas de peso, 4 velocidades, até 100.000 rotações por minuto e uma bateria de 2.700 mAh. Quer tanta rotação?
O que acontece quando você cruza uma mala com um carrinho de controle remoto? Uma das opções é a Blue LED. É a primeira mala inteligente do mundo com um joystick. Essa solução certamente agradará aqueles que gostam de viajar em grupo. Você pode colocar as bolsas e mochilas de seus amigos na bagagem que está sendo conduzida ao lado. Uma carga é suficiente para 6 horas, e se a mala estiver sendo puxada pela alça ou conduzida por declives, a bateria é automaticamente recarregada. Uma poderosa carga para esse vídeo será fornecida pelo UAROM Origin 800. Trata-se do primeiro sistema de energia inteligente do mundo, criado de acordo com um princípio modular. O sistema consiste em uma base na qual são colocados até 5 blocos cilíndricos. Cada bloco pode ser usado como um power bank independente com capacidade de 86,4 watts-hora. A pergunta digna de um quiz intelectual é: com que força devemos empurrar a porta de um carro para fechá-la sem irritar o motorista? Os fabricantes do dispositivo Slam Stop responderam: empurre suavemente e o mecanismo inteligente pressionará a porta até que esteja completamente fechada. Esse gadget foi originalmente projetado para entusiastas experientes de atividades ao ar livre, mas acabou sendo tão bem sucedido que também é recomendado para iniciantes. O gadget se chama A1R. Os desenvolvedores incluíram muitas funções em um invólucro compacto à primeira vista. O A1R é simultaneamente uma lanterna, um sinal de emergência, um navegador, um sensor GPS, um purificador de água doce e salgada, um rastreador e um power bank. O A1R gera energia através de um sistema engenhoso de ar comprimido. O kit inclui uma bomba e apenas 60 segundos de bombeamento fornecerão 5 dias de purificação de água, ou metade da carga de um smartphone. Sabe quem são os pentesters? São especialistas que legalmente atacam sistemas de segurança de TI. Os pentesters procuram por problemas, falhas e pontos vulneráveis. Portanto, eles certamente encontrarão utilidade no gadget Cyber Pro. Parece ser apenas um console de jogos comum. No entanto, dentro dele há módulos Wi-Fi, RFID, NFC e Bluetooth, além de GPIO e transceptores. O dispositivo também pode ser usado para realizar ataques do tipo Bad USB. Mesmo os espectadores regulares provavelmente terão dificuldade de lembrar quantas ferramentas multifuncionais já passaram pelos nossos vídeos. No entanto, os desenvolvedores do Tukin estão confiantes de que sua multiferramenta oferece a combinação ideal de ferramentas. O Tukin é bastante compacto e pesa 220 gramas. No entanto, oferece recursos realmente interessantes. Além das funções populares, como chave de fenda, lanterna, cortador, os desenvolvedores adicionaram um telêmetro a laser, uma bateria de 600 ampères-hora, com porta USB-C, nível de bolha e isqueiro. E o alarme embutido com 100 decibéis ajudará a afastar intrusos. Um avião decolando tem 120 decibéis. Ajudará a afastar intrusos. O preço dos componentes de alarme da Fifth Ops chega a custar $150. Sim, é possível encontrar opções mais baratas, mas será que ela é tão confiável? Afinal, essa empresa coopera até mesmo com autoridades policiais e militares. E seu fundador é um especialista em explosivos. Portanto, é possível montar um impressionante sistema de alarme com os componentes da Fifth Ops. O que você acha, por exemplo, de uma combinação de granadas flashbang, cartuchos de calibre 12 e uma sirene de 130 decibéis? Se fosse uma 130, uma abordagem interessante para rastreadores GPS é oferecida em Hong Kong. Uma empresa local desenvolveu um dispositivo chamado Go Find Me. Ele não só permite que você descubra sua localização com uma precisão de cerca de 5 metros, mas também envie mensagens de texto e de voz. Aqui é o seguinte, além disso, todas essas funções estão disponíveis sem cartões SIM, sem assinatura e sem a necessidade de procurar um local onde o dispositivo capture a rede. O fato é que o Go Find Me se comunica entre si por meio da tecnologia de comunicação sem fio LoRa. Os dispositivos enxergam uns aos outros a uma distância de até 8 quilômetros. Essa lousa combina com qualquer lugar, tanto em casa quanto no escritório. Veja como a ideia é engenhosa. Pegue um quadro de anotações comum e o torne capaz de receber e desenhar esboços via Wi-Fi.
Nunca nos contentamos com a mediocridade dos gadgets existentes, escrevem os desenvolvedores deste dispositivo. A ideia é uma combinação de armazenamento em nuvem, um roteador Wi-Fi e uma central de mídia 4K, cujos principais recursos são 16 GB de RAM, processador Intel Celeron N6005 Jasper Lake, 5 baias de disco rígido, 4 portas USB 3.2 a 10 GB por segundo, 2 portas USB 2.0, HDMI e DisplayPort. Notícias do mercado global de smartphones. Em 2022, cerca de 1,2 bilhão de novos dispositivos foram expedidos. Se todos fossem para a França, cada morador receberia 17 unidades. Assim, os investidores perceberam: se quer vender algo, ajuste o produto para smartphones. O resultado disso está sendo exibido agora. Essa garrafa de água vem com um suporte permitindo que você converse confortavelmente por vídeo, assista a um filme ou grave um treino. A Microsoft está em toda parte. Enquanto com uma mão ela adquire a Activision Blizzard, com a outra ela vende óculos de realidade mista para construtores. Vamos nos concentrar neles, já que a gigante de TI compartilha detalhes e especificações de forma generosa. E os óculos em si são os notórios HoloLens, anteriormente criticado pelos militares americanos. Veja esse movimento estratégico. A Microsoft pegou a versão HoloLens 2 dos óculos, complementou-os com capacete e fones de ouvido, adaptou-os para ambientes empoeirados e barulhentos e começou a vendê-los sob o nome de Trimble XR10. Uma serra circular faz barulho a 90 decibéis, enquanto os empilhadores de garfos chegam a mais de 100 decibéis. É difícil até mesmo falar com os colegas. Além de ser simplesmente desagradável, é aqui que a empresa americana Sonetics, líder mundial em sistemas de comunicação para condições difíceis, entra em ação. Os headsets de sua autoria têm várias características interessantes. Primeiro, eles limitam todos os sons recebidos a 82